de pregadores. Quando eu falo para meus amigos e colegas que eu tenho nessa pequena igreja, hoje estamos chegando aí a 150 membros aproximadamente, mas eu digo a eles que eu tenho cerca de 12 pregadores a 15. Eles ficam um pouquinho abertos, você tem tudo isso, isso é verdade. A gente tem aqui na nossa igreja pessoas muito bem preparadas, que partilham, compartilham, pregam, diáconos, presbíteros e até pastor, como tem um pastor auxiliar. Mas aí Deus é que é bom demais conosco, né? Que é bom demais. Além de nos abençoar tão grandemente, Ele continua nos abençoando e dando mais graça ainda. De sorte que mudou e mora aqui pertinho de nós o reverendo Fulton Nogueira. O reverendo Fulton é diretor do nosso seminário presbiteriano aqui em Belo Horizonte. E a gente tem um carinho muito especial. Eu fui professor já na Faculdade Teológica em São Paulo, onde o Fulton era diretor, e agora tenho a honra de novo de tê-lo como meu diretor de novo, aqui no Seminário Presbiteriano em Belo Horizonte. E é claro, né, eu também sou crente, e você acha que eu não gosto de ouvir mensagem, né? Então, às vezes ele é escalado, mas eu estou viajando, estou correndo. Mas hoje eu disse, hoje é eu que vou escutar também, né? Então, de sorte que a gente dá muito boas-vindas a esse meu irmão muito ilustre. E tudo isso que eu olho pro Fulton com essa barba dele, que eu fico invejando, porque não tem barba, né? Eu já tentei cultivar uma, mas minha mulher mandou cortar na hora. Não, por favor, é horrível a sua barba, né? Mas a barba do Fulton é uma barba, assim, desses pregadores, assim, estilo lá, vamos dizer, Spurgeon. Então, toda vez que eu olho para ele, você acha que nós vamos ter a visita do Spurgeon essa noite, né? Vamos ouvir com alegria a palavra de Deus trazida por esse eminente servo do Senhor Jesus. Dei um bom desconto nas palavras do reverendo Cleones, por amizade, porque ele fala tantas coisas boas. E sobre minha barba, ela foi cultivada antes de ir para o seminário. Eu casei com ela ralinha, mas nunca tirei. Vamos, por favor, meus irmãos, abrir nossas Bíblias no Salmo 1. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os pecadores não prevalecerão no juízo. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Você observou que não há indicação de autoria desse salmo? Ele simplesmente começa, o título que está aí, o justo e os ímpios, foi colocado pelo nosso editor brasileiro, mas na realidade, diferentemente do que acontece no Salmo 3, onde você pode ler em letras inclinadas, Salmo de Davi, inclusive em que ocasião? Quando fugia de Absalão, seu filho. O Salmo 1 não tem titulação nenhuma, não é declarada a sua autoria. Aliás, muitos creem que esse salmo foi escrito especialmente pelo organizador do livro dos Salmos. Quando o livro dos Salmos, como nós temos hoje, foi organizado, havia algumas coleções. Por exemplo, até o Salmo 42 você pode ler, na nossa tradução mesmo, uma tradução do hebraico, está lá, Salmo de 1 a 41. No 42 tem Salmo 42 a, se não me engano, 70, e assim por diante. São 5 livros de Salmos.
Tudo indica que a primeira coleção foi composta por Davi. Desses 41 salmos que estão aqui na nossa frente, a maioria deles traz o nome de Salmo de Davi. Mas tudo indica que essa coleção foi composta por Davi, e mais tarde a pessoa que organizou, mais aceita que foi o Esdras, o escriba Esdras, sentiu falta de alguma coisa que introduzisse e escreveu o Salmo primeiro. É mais ou menos interessante você ver como o Salmo primeiro serve como introdução para todos os 149 salmos, e o Salmo 150 serve de conclusão. Louvai a Deus, louvai ao Senhor, louvai, louvai, louvai. Esdras, na realidade, é tido hoje pelos últimos estudiosos como a pessoa que pegou as grandes coleções que haviam, que os levíticos usavam, a maior parte dela Davi, Asaf, alguns, um de Moisés, um ou dois de Salomão. Ele pegou isso e foi classificando. Se você tiver interesse nisso, recomendo que há de mais novo no assunto, que é um livro do Dr. Palmer Robertson. Inclusive, se você for no canal do JMC, Seminário JMC, você vai ver as palestras dele lá. Ele se dedicou ultimamente a estudar o livro dos Salmos. Tudo aquilo que era comum no nosso tempo de seminário não foi superado, mas foi complementado. Continua tudo aquilo que nós vimos, mas existe muita coisa nova no livro dos Salmos. Talvez seja a parte da Bíblia que mais tenha se desenvolvido em seus estudos nos últimos anos, tenha sido o livro dos Salmos. E o caso do Salmo 1 é um desses. Meus irmãos, o Salmo 1 apresenta algumas peculiaridades. Não vou falar sobre todas, seriam extensas, mas eu vou falar as internas, as que você pode ler nele, que nós já lemos e vamos dar uma repassada nisso. Primeiro é a divisão que o Salmo tem. Ele é dividido em 6 partes, embora nosso tradutor coloque a primeira parte começando com bem-aventurados. Veja que o B está em maiúsculo. Eu imagino que todos os irmãos estejam com a edição revista e atualizada. A revista corrigida tem algumas diferenças editoriais, mas veja, o B está maiúsculo e depois do versículo 4, o está maiúsculo. Para o editor brasileiro, essa é a divisão natural do Salmo. Bem verdade. O Salmo se divide em muitas partes literárias, e a poesia hebraica ela era construída de tal modo que não existe paralelo com a nossa poesia. Nós cantamos alguns hinos agora e nós vimos que é fundamental da nossa poesia que ela tenha uma rima, um determinado número de versos por estrofe, que se repete. Se você tiver 3 estrofes, você vai repetir 3 vezes a mesma melodia. E também uma certa métrica. A métrica é quase tão obrigatória quanto a rima. Os hebreus não faziam muita questão disso. Para eles, o mais importante não era a métrica de sílabas, era importante, mas não tanto. Eles nem ligavam para a rima, mas era importante a métrica de ideias. Você pode ver isso, inclusive, nas palavras do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus, constantemente, ele fala através disso. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, em paralelo com a primeira, aquele que olhar para uma mulher e cobiçá-la já adulterou em seu coração. É uma falando com a outra. Isso é uma prosa métrica de natureza hebraica, que chegou até nós, e a gente consegue ver através de bons tradutores que vão até lá e
conseguem pegar. Aqui, esse salmo, ele se reflete de uma forma muito característica. Se você prestar atenção, você vai ver que a primeira parte vai dizer o que o justo não faz. Ele não anda, ele não se detém, ele não se assenta. Curioso começar a descrever uma coisa que a pessoa não faz. Mas é interessante porque isso vai se refletir lá embaixo no versículo 4, quando diz: os ímpios não são assim. Aqui está dizendo primeiro o que o justo não faz, depois o que os ímpios não fazem. A segunda parte diz o que o justo faz. Está no versículo de número 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. E lá embaixo vai dizer o que os ímpios fazem. Não é exatamente o que eles fazem, mas o que eles são, no versículo de número 3. Aliás, repare, desculpe, me perdoe, eu me perdi aqui. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha. E vai nesse jogo o salmo inteiro, de um e de outro, de modo que o editor brasileiro conseguiu sintetizar em uma frase os justos e os ímpios. Ele seria mais preciso se ele dissesse o justo e os ímpios, porque quando ele fala do justo, ele fala todo no singular, e quando ele fala dos ímpios, ele passa para o plural. A figura maior de tudo é que ele compara o justo a uma árvore e compara o ímpio a palha. Irmãos, isso está pulando dos nossos olhos. Uma árvore, ela é plantada, e aqui ele diz junto a ribeiro de águas, e a palha não. A palha é soprada pelo vento. A palha não tem vida, a árvore tem. A figura principal do salmo é essa: a palha, a árvore e a palha. Mas, examinando a primeira parte, o que o justo não faz? Repare que há um nível mais profundo aqui. O que o justo não faz? Ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E veja que tem um nível mais profundo ainda. O primeiro é andar, deter e assentar. Você sabe muito bem que uma pessoa, quando anda por um determinado lugar, se for um local ruim, ele não devia estar lá, mas ele está andando. Agora, a pior situação dele, se ele se detiver naquele lugar. E pior, se ele se assentar naquele lugar. Eu não consigo esquecer do reverendo Delpino, uma vez falando que ele descobriu isso na família dele. Quando elas andavam no shopping, ele ficava tranquilo, mas sabia que era perigoso. Quando elas paravam na frente de uma vitrine de sapataria, aí ele colocava a mão no bolso. E se elas entrassem, se assentassem, acabou. Então, há uma progressão entre andar, deter e assentar. Mas há outra progressão entre conselho, caminho e roda. O conselho, nós temos no português dois significados, mas os hebreus só tinham um. O conselho para nós é você chegar para o ouvido da pessoa e dar um conselho para a pessoa. Mas também o conselho para nós pode ser uma reunião de presbíteros ou de pessoas, conselho de curadores de uma determinada fundação, conselho deliberativo de um determinado órgão. Pode significar um grupo de pessoas que dão diretrizes à pessoa que está gerindo ou dirigindo aquela organização. Conselho é uma coisa. Agora, caminho. Caminho aqui é mais profundo. Ele aparece no português como insinuação, mas no inglês é muito comum.
caminho. Em inglês é way. Mas vocês sabem muito bem do American Way of Life, o estilo americano de viver. Way em inglês também pode significar estilo. Aquela famosa música, My Way, eu fui lá, quebrei cabeça, mastiguei mais do que eu podia engolir, mas eu fiz tudo do meu jeito. Né? Aliás, eu já ouvi aquilo sendo cantado numa igreja. Se há um hino pagão, é aquele em que a pessoa diz, eu fiz como eu quis. Ora, caminho é um pouco mais do que conselho, é colocar em prática um conselho. E o pior que fica mais delicado ainda quando entra na roda. A roda são aquelas pessoas que não só partilham do mesmo caminho, mas partilham repetidamente do mesmo caminho. Se bem que em português a gente entende roda também como um grupo de pessoas reunidas. A roda dos cachaceiros, eu escutava muito falar disso no Nordeste. Agora, observe que tem mais ainda. Eu estou falando de superfície, porque no terceiro nível aparece ímpios, pecadores e escarnecedores. O que é o ímpio? O ímpio é aquela pessoa que não é pia, significando não, prefixo para não, e pio. Pio é em latim, que veio, inclusive, para o português, como uma coisa que é pura. É aí que está a raiz do lavatório, que nós chamamos de pia, porque é o local que se limpa todas as coisas. E quando nós dizemos ímpio, nós estamos classificando uma pessoa que não é pura, uma pessoa que é suja. Pois bem, ímpio é um nível. Você vai para o segundo, pecadores, é outro nível. Se o ímpio é aquela pessoa que está suja e não se limpa, os pecadores é aquele que vão um passo além e peca de fato. A origem da palavra é errar o alvo. É aquelas pessoas que foram feitas para uma coisa e vão fazer outra. E finalmente escarnecedores, que nós sabemos muito bem o que é, com os escárnios que nós temos visto se tornando comuns e inclusive até sendo motivo de algumas pessoas se vangloriarem do tanto que escarnecem daquilo que está diante de si. Então, nesse versículo nós temos 3 frases com 3 níveis de significação. O justo, ele não anda, ele não se detém, ele não se assenta. Ele não anda no conselho, ele não se detém no caminho, ele não se assenta na roda. Ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Definiu o que o justo não é. Mas o que o justo é? Veja, pelo contrário, o que está traduzido aí como antes, é uma adversação. Pelo contrário, ele tem prazer na lei do Senhor. Ele não faz aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo. Pelo contrário, ele tem prazer na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. A palavra literalmente para meditar é ruminar. Ele rumina na lei do Senhor dia e noite. E aí vai dizer como é que ele é. Ele é como árvore. Não qualquer tipo de árvore. Primeiro, plantado junto às águas, à corrente de águas. Você já percebeu, quando a gente está na estrada, especialmente se a gente tiver álcool chão, ônibus, na época de seca, tudo cinzento, de repente você vê uma parte mais verdinha no fundo de um vale, pode ter certeza que tem corrente de água passando lá. É o que acontece com os justos, ele está plantado junto à corrente de águas. Mas o justo, a folhagem dele não murcha, é viçosa. A aparência dele é diferente da aparência do ímpio.
Meus irmãos, nós vivemos numa época em que as pessoas dizem não, julgar pela aparência é preconceito. Um determinado homem pode falar de um jeito afetado, pode ter requebros de todo jeito e continuar masculino. Uma senhora pode ser uma mãe virtuosa e se vestir como uma leoa, uma tigresa ou qualquer coisa aí. Irmãos, existe uma lei natural das coisas. A semiótica estuda isso, é chamado símbolos naturais. Quando você vê fumaça, é porque há fogo. Quando você vê nuvens pretas, se não chover, vai ficar muito perto de chover. Existe uma conexão, sim, entre a capa e o conteúdo do livro. Existe uma conexão entre as folhas e a árvore. Às vezes, pela folha, você conhece a árvore. Existe uma conexão muito clara entre o justo e a sua aparência. Não adianta você tentar desafiar isso. É dar murro em ponto de faca, você só se fere. Essa conexão é bíblica e existe sim, mas ele não é só folhudo, de folhas viçosas, ele é frutuoso, ele no devido tempo dá o seu fruto. Bem, aqui tem uma digressão muito grande, porque o Senhor, um dia, na última semana dele, ele indo para Jerusalém, passou perto de uma figueira, e eu não costumo pensar em figueira, qual aquela que a gente usava, na minha época era o flanelógrafo, arbusto, assim. Figueira é uma árvore enorme, muitas daquelas árvores que tem ali nos hospitais aqui em Belo Horizonte, na área hospitalar, são figueiras. Figueira, ela é uma espécie com muitas subespécies, e às vezes enormes, figueiras enormes. O Senhor passou perto de uma figueira folhuda, procurou figos, e não havia, e ele amaldiçoou. E tanto ela era grande, porque Pedro no dia seguinte disse: puxa, como secou rápido. Se fosse uma moitinha assim, talvez ele ligasse. Mas o Senhor foi atrás de frutos e não achou. E o evangelista Marcos preciso disso, porque não era tempo de figos. E aqui aparece uma digressão muito grande. O justo dá fruto no seu tempo certo, como diz o Salmo, ou o justo que segue ao Senhor Jesus dá fruto a tempo e fora do tempo. Parece que esse é o caso do Novo Testamento. O Senhor está esperando frutos de nossa parte, não só no tempo próprio, mas a tempo e a fora de tempo, como diz o apóstolo Paulo. Mas é interessante que o escritor desse salmo aqui, ele comete um deslize de raciocínio. Claro que para o bem, mas é um deslize de raciocínio, porque ele está falando de uma planta. A planta, normalmente, ela é plantada, normalmente ela tem frutos, normalmente ela tem folhas, mas ele acrescenta: tudo quanto ele faz será bem sucedido. A planta não faz nada. Obviamente, ele voltou a falar do justo, daquele que não anda, daquele que não se detém, daquele que não se assenta. Tudo quanto ele faz será bem sucedido, porque ele medita na lei do Senhor dia e noite, e ele tem prazer nessa lei. Agora, repare que até esse versículo de número 3, basicamente a metade do Salmo, ele se preocupou em dar a figura dos justos. Aí ele muda. Os ímpios não são assim. Opa! Irmãos, aqui tem uma coisa que em literatura, os ingleses que estudaram muito isso, eles chamam de turning point. É um ponto de volta. É o centro do Salmo. O Salmo todo poderia ser mostrado em duas partes: o justo e os ímpios não são assim. É como se fosse uma dobradiça no meio. Não são assim como? Os ímpios não são planta. Eles não estão plantados.
Eles não apresentam folhas, eles não são viçosos, folhudos. Eles não apresentam frutos, eles não dão frutos. E mais, se você levar a rigor esse ponto central de inflexão em que divide um do outro, você pode dizer, os ímpios andam, se detêm e se assentam. Tanto é que eles são chamados no começo de ímpios, depois pecadores e pior, escarnecedores. É aquele que diz, eu sou pecador mesmo, e daí? Vou fazer isso mesmo, e o que você tem a ver com isso? O escárnio é exatamente esse. O escárnio nós vimos, e nós testemunhamos muitos escárnios. Nós vimos quando os Beatles, pelo menos eu vi, minha geração viu, quando os Beatles disseram, nós somos mais famosos do que Jesus Cristo. São. Quem sabe que dessa geração iníqua sejam. Nós vimos escárnios das piores coisas possíveis. E ultimamente nós vimos um grupo desafiando a pessoa de Jesus. E o pior de tudo, que pelo menos eu fiquei com vergonha como protestante. Nós protestamos, falamos, entramos, os cristãos de um modo geral, entraram na justiça, perderam a causa, aí surgiu um muçulmano lá dizendo, como é que eles chamam Jesus lá? E assim, é um dos profetas do Islã. E foi pregado uma fátua sobre esses homens, ou seja, a fátua é uma autoridade islâmica que determina que quem matar esse homem vai morrer e vai para o céu com Alá e com 52 virgens. Nós cristãos não fizemos nada. Eu me lembro das palavras de Calvino. Calvino disse que o cachorro mais vagabundo defende o seu mestre. E às vezes nós não defendemos o nosso. Pois bem, os ímpios não são assim. Eles escarnecem. Eles não são como árvore. Eles são como palha que o vento dispersa. É impossível eu ler esse salmo sem me lembrar de uma figura. Quando meu pai trabalhava na missão presbiteriana do norte do Brasil, e quando nós chegamos no interior do Maranhão, vivemos em uma casa de partida ao meio, uma parede no meio, tinha um quarto e tinha tudo, cozinha, sala, tudo do lado. Era feito de taipas, coberta com folha de babaçu. Foi a primeira coisa que meu pai trocou, foi um telhado. A quantidade de escorpiões que dava naquela casa é uma coisa impressionante, especialmente do clima úmido do Maranhão. Barbeiros, tinha tudo quanto era bicho lá. Primeiro, ele logo em seguida analisou a parede por dentro, acertou as portas, mas naquele tempo ninguém ia ao supermercado comprar um saco de arroz, um tio João, como às vezes se costuma comprar. Naquele tempo se trazia um saco de arroz de 60 quilos e colocava lá, só que o arroz estava com casca. Do lado de fora de casa tinha um telhadinho, nesse telhadinho tinha o tanque de lavar louça e tinha ao lado um pilão. Não sei qual de vocês conhecem pilão, mas se alguém não conhece, imagine um tronco, como se fosse um poste desses da CEMIG, com mais ou menos 80 centímetros de altura e cavado por dentro um buraco, por cima, um buraco. Lá se colocava o arroz com casca. Pegava-se a mão de pilão, geralmente minha mãe, às vezes eu fazia com ela também, pegava-se a mão de pilão, que era mais ou menos como esse telefone cabeçudo, mas era comprida e era pesada, feita de madeira. E se batia no arroz. Batia, a casca ia tritando de um grão com o outro e soltando a casca. Aí ela pegava todo o conteúdo e colocava numa bacia rasa, feita com palha de palmeira, de coco babaçu. Era uma trançada, eu não sei como é que é chamado aqui, mas ela chama equibana. Não, ela não era peneira, que ela não saía por baixo. Ela pegava tudo aquilo lá e jogava para cima.
o ar batia e levava a casca, e o arroz caía de novo lá. Ela jogava de novo, repetia não sei quantas vezes, até sair toda a casca. Aí quando saía toda a casca, separava o arroz que já estava sem casca e colocava o outro que ainda não tinha descascado, batia de novo. Era um processo de repetição. Aquela casca, como era tudo feito perto do pilão, aquela casca amontoava ali. Ela não prestava para nada. Quando chovia, ela ficava ensopada. E quando caía, ficava muito seco, que eventualmente ela pegasse fogo, aquela fumacinha era uma fumacinha chata, ardida. A única vantagem dela era espantar pernilongo. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Na tradução da minha infância, são, porém, como uma moinha, o resto da moagem, que o vento sopra. Por natureza, o justo é fixo e o ímpio é móvel. Hoje em dia nós elogiamos tanto as coisas portáteis, móveis, mobilidade. De certa forma, as profissões do futuro vão exigir cada vez mais mobilidade, mas essa figura semiótica da mobilidade pertence ao ímpio. O ímpio ele não fica num local permanente. Não sei se você já percebeu, tem gente que fica virando igrejas, comunidades, nunca cria raízes. O justo ele tem raízes num local, porque ele está lá, o vento não o derruba, ele é plantado junto a ribeiros de água, correntes de água, ele está fixo, ao passo que a palha é levada pelo vento para um lado e para o outro. E aí acontece uma coisa muito interessante. Observe logo no começo do versículo 5, por isso, por essa razão, porque os ímpios são como palha, eles não prevalecem no juízo e nem na congregação dos justos. Vamos parar um pouquinho aqui, que aqui talvez seja a primeira das aplicações que vale a pena nós pensarmos. Meus irmãos, nós sabemos que o juízo de Deus chega e aquele que não tem ao Senhor Jesus como seu Salvador, que merece o título de ímpio, essa pessoa não vai aguentar o juízo. Em outro lugar, o Senhor Jesus utilizou a figura da casa plantada sobre a areia, mais ou menos como a palha. Ela é levada a casa pela água e a palha pelo vento. As figuras são parecidas. Mas a segunda declaração, quando diz que os pecadores na congregação dos justos, aqui tem um ensino grave para nós. Permanecer na congregação dos justos é um negócio meio complicado. Mesmo que a congregação dos justos seja essa que nós estamos vendo aqui, a igreja visível. É tão difícil permanecer na congregação dos justos que o escritor de Hebreus diz: não deixeis de congregar-vos. Paulo exorta diversas vezes: suportai-vos uns aos outros. O que é suportar? Aguentar. Meus irmãos, é muito bom que nós temos um amigo bem educado, que fala bem, que seja culto, que seja aciado, que tenha bom hálito. Nós não vamos ter que suportar ninguém. Mas se a pessoa que está em contato conosco ainda tem os velhos hábitos ímpios, é isso que nós precisamos suportar. Por essa razão, os pecadores não suportarão a congregação dos justos. E o versículo 6 resume: o Senhor conhece o caminho dos justos. E esse verbo conhecer é um verbo complicado.
tanto em português quanto em hebraico. Em português tem uma historinha muito interessante que ajuda a entender. O garotinho que chegou pela primeira vez no mar ficou alegre e pulando de alegria com aquele mar, virou para um senhor velho que estava sentado num canto e disse: eu conheço o mar, eu conheço o mar. E o velho marinheiro, que já tinha navegado por todos os mares, disse: eu também conheço o mar. Qual dos dois conhece? Isso é em português. Os dois conhecem, mas o nível de profundidade de conhecimento do marinheiro é maior do que o do garoto. Em hebraico a coisa complica-se muito mais. Logo no comecinho da Bíblia diz: e Adão conheceu a sua mulher Eva, e essa lhe gerou um filho. Obviamente, conhecer aí é um sentido muito mais íntimo e profundo. Um pouco mais na frente: e Abraão conheceu a sua mulher Sara, e essa lhe gerou um filho. E você vai contando as gerações, em todas elas esse verbo aparece. Até que chega no nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E Mateus diz: e José não conheceu a Maria até que essa lhe desse à luz a um filho, a quem chamou de Jesus. Depois que Jesus nasceu, conheceram-se. Mas, obviamente, esse sentido de conhecer, que é o mesmo verbo. Você diz: mas o Novo Testamento é grego, não é hebraico. Irmãos, nós estamos falando de uma comunidade judaica. De uma comunidade de José e Maria, certamente não falavam grego. A linguagem deles, muito provavelmente, não fosse nem hebraico, e sim aramaico. Mas o conhecer estava lá. É o mesmo verbo no hebraico e no aramaico. Yada. Pois bem, o Senhor conhece. De que modo o Senhor conhece o nosso caminho? Como aquele garotinho que viu o mar, molhou os pés e saiu alegre da vida? Ou o Senhor conhece o nosso caminho como aquele velho marinheiro que já navegou 5 mares, 7 mares? Pois bem, o Salmo 139 carrega: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras o meu pensamento, ainda a palavra não me chegou à língua e tu já conheces todo. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, a tradução perecerá, dá uma ideia de que ele vai ser truncado. A ideia que o verbo transmite, ela não desvanecerá, esvairá, ele vai amainando até o inglês fade, que quem usa vídeo sabe muito bem isso. Ele do fade e a imagem vai se dissolvendo. O que o Salmo 1 tem a ver conosco no século XXI, na grande metrópole de Belo Horizonte? Meus irmãos, aqui estão pintando 2 estilos de vida: o estilo de vida do justo e o estilo de vida dos ímpios. O estilo de vida do justo é evitar os ímpios, os pecadores e escarnecedores, e agarrar-se à lei do Senhor, e na sua lei meditar de dia e de noite. O estilo dos justos não só evita o erro, agarra-se na lei do Senhor, mas como ele se agrega, se enraiza em um local em que ele possa ser mais viçoso e frutuoso e torna-se bem-sucedido. É consequência. Os ímpios são parecidos com uma palha. Vão para um lado, vão para o outro. A palha que o vento dispersa. São sem prevalência. E é interessante que nossa sociedade está mostrando isso. Que, aliás, nós estamos enfrentando recentemente, a mais nova onda que veio sobre nós, brasileiros, foi as relações líquidas, em que
uma relação com outra pessoa, ela não é determinada, ela é líquida e ela assume a forma do continente em que ela acontece. Às vezes pode ser que eles precisem viver juntos, se tornam um casal, às vezes eles têm que se separar. É uma relação líquida. A anterior era aquela que se dissolvia, que vem bem naquela frase comunista que tudo que é sólido se desmancha no ar. Nós estamos vendo isso. Isso está sendo ensinado nos grandes órgãos de mídia. Isso é ensinado para os nossos filhos nas escolas. Que estilo de vida você quer? Pois bem, tem escolha? De certa forma, sim. Pelo nosso lado, sim, nós temos que escolher. Mas quando nós escolhemos e olhamos para trás e dizia, não, eu não tive escolha, foi Deus que me arrastou aqui. Se você está escutando a voz do Senhor em seu coração, não resista. Você é um justo que está sendo chamado pelo Senhor. Atenda o chamado do Senhor. Deixe de lado os ímpios, os pecadores e os escarnecedores. Aproprie-se da palavra do Senhor. Tenha prazer nela. Medite nela de dia e de noite. Arraigue-se. Enraize-se onde a palavra do Senhor é respeitada. Mas isso tudo só tem um jeito de ser feito, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele nos mostre o caminho. Afinal de contas, Ele é o caminho. Deus nos abençoe, irmãos.